Galera do primeiro ano, tudo bom com vocês? Gente, vamos agora para mais uma aula de Química, classificação dos elementos. Bem, galera, veja, nós temos aí uma tabela. Veja como é fácil identificar, tá certo? E conhecer a tabela periódica, tá bom? O primeiro passo que eu digo a vocês é vocês observarem quem são os períodos e quantos são esses períodos. É fácil. Vou identificar agora, gente. São as linhas da tabela periódica. Veja que eu estou colocando aqui de preto as linhas, ó. 4, 5, 6, 7. Então, numa tabela periódica, nós temos 7 períodos, que vai do período 1 de tal hidrogênio, tá certo? Até o período 7, tá bom? E aí, na verdade, eu tenho aqui 7 camadas. Lembra que a gente já viu? K, L, M, N, O, P e Q. Cada linha dessa representa um período ou simplesmente uma camada. K, L, M, N, O, P e Q, tá certo? Agora, gente, é super fácil identificar quem são os grupos ou famílias. Como assim, professor? É só você observar quantas colunas tem. É só contar as colunas, gente. Ó, se eu começar da primeira coluna aqui, ó, de preto, tá vendo? Ó, passei um tracinho aqui em cima na coluna. Até a última coluna, onde ficam os gases nobres. Se vocês contarem, vocês vão ver que tem 18. Então, nós temos na tabela periódica 7 períodos e 18 grupos, ou simplesmente 18 colunas, tá certo? Ou famílias, beleza? Então, gente, vê só. Esse roxinho aqui é o hidrogênio, tá bom? Ele não é um metal. Abaixo dele aqui nós temos os metais alcalinos, tá bom? Na segunda coluna nós temos os metais alcalinos terrosos. Tudo isso aqui, gente, são os metais de transição, tá certo? E dentro disso aqui nós temos os metais lantanídeos e os actinídeos, tá bom? Ó, essa parte rosinha são os semimetais, tá bom? E essa parte amarela nós temos os não metais ou simplesmente ametais. E a tabela periódica, ela se encerra com os gases nobres. Massa! Resumindo, uma tabela periódica tem 7 períodos, que eu represento por camada, K, L, M, N, O, P e Q. Uma tabela periódica tem 18 colunas, tá certo? Aí eu tenho 18 grupos ou famílias, tá bom? E aí, cada coluna dessa representa uma família. Ó, então, a primeira representa os metais alcalinos, a segunda, os metais alcalinos terrosos. Aqui no meio nós temos metais de transição, gente, tá certo? Esses rosinhas são os semimetais, os amarelos ametais e o azulzinho são os gases nobres. Tudo top, tudo massa. Vamos seguir? Vê só, gente, uma linguagem bem rápida para não me amarrar muito nisso aqui, ó. Os metais são a maioria dos elementos da tabela periódica, tá bom? Eles conduzem uma boa eletricidade, eles têm o seu brilho próprio, tá certo? Eles são condutores de calor, tá bom? E ainda tem a ductibilidade maior, tá certo? E é mais maleável, tá certo? Com exceção do mercúrio, os demais são sólidos, tá bom? Ó, os não metais são mais abundantes, nós encontramos mais esses ametais, tá? Esses não metais, tá bom? Esses não metais, a mesma coisa. Ao contrário dos metais, não são bons condutores, não tem aquele brilho próprio, não é muito maleável e não tem uma boa ductibilidade, tá certo? Beleza? E não produz calor, muito menos são bons condutores de calor, muito menos bons condutores de eletricidade, tá massa? Gases nobres são no total 6 elementos, tá certo? E sua principal característica química é a grande estabilidade, é o segredo. Lá na tabela periódica tem a regrinha do octeto, onde diz que os elementos para formar uma substância têm que ser parecidos com os gases nobres. Ou tem que ter 2 elétrons na última camada, ou tem que ter 8 na hora que você for distribuir isso eletronicamente, tá bom? O hidrogênio é um elemento considerado à parte, por ter um comportamento único, tá certo? O Sol, por exemplo, o Sol, ele tem hidrogênio. Na nossa palestra, o nosso amigão lá, o professor Carlos Miranda, no Sol é repleto de hidrogênio, onde passa pela fusão nuclear. Ó,
várias e várias partículas atômicas na hora que o hidrogênio ele é rompido lá, tá certo? Ó, os semimetais são todos os sólidos em condições ambiente e apresenta semelhança entre metais e ametais. São todos sólidos os semimetais. Tá massa? Ó, gente, vê que interessante. Uma tabela periódica é dividida em 18 famílias, tá bom? Ó, simples. Mas, professor, como é isso aqui? Eu tenho 1, 2, depois vou para 3. Veja, na tabela eu tenho as famílias do grupo A e eu tenho as famílias do grupo B, tá certo? Nós estamos vendo aqui, gente, as famílias do grupo A. As do grupo B são todos elementos de transição, tá certo? Com exceção dessa família da 13ª, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Se eu tenho a primeira coluna, eu tenho um grupo 1. E o grupo 1 representa a família 1A, tá certo? Que são os metais alcalinos. O grupo 2, ou família 2A, são os metais alcalinos terrosos. Eu mostrei para vocês já isso, tá bom? Depois eu não vou olhar a B, eu vou diretamente para a 13ª, tá certo? A 13ª coluna é a família do boro. Eu posso chamar a 13ª coluna ou simplesmente chamar a família 3A, tá bom? 14º grupo, ou a família 4A, é a família do carbono, gente, tá certo? 15º, ou a família 5A, é a família dos nitrogênios, tá bom? Do nitrogênio, tá certo? A 16, coluna 16, é a família dos 6A, que são os calcogênios. A 17 são os halogênios. E nós encerramos a tabela periódica com a coluna 18, pela qual chamamos a família 8A, onde ficam os gases nobres. Recapitulando, 1A, metais alcalinos, 2A, alcalinos terrosos, 3A, família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, família do calcogênio, 7A, família dos halogênios, 8A, família dos gases nobres. Beleza?